Você conhece os princípios que regem o processo de execução? Sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica, isso de uma forma descomplicada. Eu convido você, se inscreva no meu canal e lembre-se, ative o sininho, porque toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre os princípios que regem o processo de execução. Dentro da doutrina do processo civil, nós encontramos doutrinadores que trazem cada um o seu elenco de princípios. Eu procurei resumir nessa pílula jurídica os princípios que têm maior relevância, ou seja, aqueles que aparecem no rol da maior parte dos doutrinadores. Esse vídeo, ele depois vai ser complementado com outros vídeos onde traremos maior profundidade em determinados princípios. Mas vamos conhecer agora os princípios mais referenciados que informam o processo de execução. O primeiro princípio é o princípio da responsabilidade patrimonial. O princípio da responsabilidade patrimonial está consagrado no artigo 789 do nosso Código de Processo Civil. E ele significa que o Estado juiz ele vai, para satisfazer o crédito, buscar os bens inseridos no patrimônio do devedor, ou seja, a busca da satisfação do crédito, ela deve não atingir a pessoa do devedor, e sim somente o seu patrimônio. Vamos ao segundo princípio. Princípio da satisfatividade. Esse princípio da satisfatividade significa que a finalidade do processo de execução é satisfazer o crédito do devedor. Portanto, o Estado juiz ele vai invadir, vai buscar no patrimônio do devedor apenas os bens suficientes para satisfazer o crédito do credor. O princípio da satisfatividade, então, se desdobra em dois elementos. O primeiro elemento é que ele deve buscar satisfazer o crédito do devedor. E o segundo elemento é que ele vai invadir o patrimônio do devedor no limite do crédito. Vamos, então, ao terceiro princípio. Princípio da utilidade. O princípio da utilidade significa que o processo de execução ele deve ser útil ao credor, significando que os instrumentos processuais para constranger o patrimônio do devedor devem ser aqueles que tragam utilidade para o credor e que, portanto, não sejam desnecessários para satisfazer o crédito. Vamos agora a outro princípio. Princípio da economia da execução. O princípio da economia da execução está contemplado no artigo 805 do Código de Processo Civil, e ele significa que a execução deve ser feita pelo modo mais econômico, ou seja, pelo modo menos oneroso para o devedor, significando que o devedor ele vai suportar as consequências da execução, mas que os mecanismos utilizados não podem ser de tal magnitude que venham a prejudicar o devedor, e sim, eles devem ser na medida necessária, na medida do custo necessário para satisfazer esse crédito que o devedor não adimpliu e que o Estado juiz está ali para garantir esse adimplemento. Vamos a outro princípio. Princípio da especificidade. O princípio da especificidade significa que a execução deve ser específica, ou seja, deve o instrumento processual entregar exatamente aquele direito, aquele bem que está sendo perseguido na execução, significando se uma execução é de uma obrigação de fazer, ela deve seguir a especificidade da obrigação de fazer, e assim nas outras execuções, de entregar a coisa certa, de pagar uma quantia devida. Cada uma deve observar a sua especificidade. Vamos
a outro princípio. Princípio do ônus da execução. O princípio do ônus da execução significa que o executado deve suportar todo o ônus da execução. Ou seja, se o executado ele não adimpliu o débito, não conseguiu ali pagar a sua dívida, ele deve arcar com todos os ônus. O credor não pode ficar prejudicado. Por isso que o executado ele deve pagar a atualização monetária, juros, eventuais multas contratuais, tudo dentro da execução, e inclusive arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, porque o credor não pode ser prejudicado pela mora do devedor. Vamos a outro princípio. Princípio da dignidade humana. Esse princípio da dignidade humana significa que a execução não pode causar para o devedor um sacrifício de sua sobrevivência, de sua vida. Por isso que o próprio Código de Processo Civil estabelece os bens impenhoráveis, estabelece direitos também para o executado, sempre buscando preservar a dignidade humana do executado. E vamos ao último princípio que nós selecionamos. Princípio da disponibilidade da execução. O princípio da disponibilidade da execução significa que o credor tem a livre disponibilidade da execução, ou seja, ele pode escolher os meios coercitivos que serão usados, ele pode dispensar outros meios coercitivos e outros meios de subrogação, e ainda ele pode desistir da própria execução, sem a anuência do executado, porque ele tem a livre disponibilidade da execução. Esses foram os princípios que eu selecionei. É lógico que a doutrina traz vários outros princípios que, inclusive, nós vamos discutir nas próximas pílulas jurídicas. Essa pílula jurídica ela compõe um conjunto de pílulas jurídicas onde estamos tratando sobre o processo de execução dentro do processo civil. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo dessa pílula jurídica, deixe aqui nos comentários que nós teremos o maior prazer em responder. E se você tem alguma sugestão de pílula jurídica para trazermos aqui para o nosso canal, apresente também essa sugestão que nós vamos preparar com o maior carinho o tema. Peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude que o conhecimento jurídico chegue a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.